Bom dia, irmãos. Com muita alegria que nessa manhã eu peço que abram suas Bíblias no capítulo 5 de Efésios. E nós vamos ler os versículos 1 a 21, texto no qual basearemos a nossa mensagem, a nossa meditação nessa manhã. Efésios capítulo 5, versículos 1 a 21, onde queremos examinar aquilo que Paulo traça para os membros de uma igreja saudável, os servos e servas de Deus, diferenciais bíblicos que nós como cristãos devemos ter quando comparados com o caminhar do mundo. Efésios capítulo 5, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto só referir a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Senhor, orienta-nos agora a partir da leitura da Tua Palavra para a exposição dos Teus ensinamentos, inspirados a Paulo, que escreveu essa carta não somente para os Efésios, mas para nós também. Carta que circulou amplamente na igreja daqueles dias e que continuou válida, vívida, eficaz Palavra de Deus para nós até nesses tempos atuais. Perdoa os nossos pecados, orienta-nos, dá-nos concentração agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Efésios é uma carta extremamente pertinente à igreja. Já temos ouvido várias
pregações, né, sobre Efésios, e podemos perceber que ela traz palavras muito contemporâneas e necessárias para nós. Ela traz essa visão geral da igreja. E é interessante, notem que no capítulo 1, Paulo inicia essa carta nos versículos 3 e 4, elevando-nos aos céus. Ele diz assim, ou ele escreve assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então Deus, esse Deus soberano, agora Paulo eleva os nossos olhos para os céus para que nós possamos bendizer a Deus e sermos gratos, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo com uma finalidade, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Temos um propósito nessa vida, esse olhar que Ele faz logo no início, elevando nossos olhos aos céus. No final da carta, Ele nos coloca de joelhos aqui no capítulo 6, versículo 18, e diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Ele está de joelho por aquela igreja, nós devemos estar de joelhos também intercedendo pela igreja, por nossos irmãos e principalmente por nossa própria vida, vigiando com toda perseverança, como ele nos diz aqui. A nossa atenção, então, deve ser concentrada em Deus, na nossa continuada necessidade de ajuda. E Paulo, ele se preocupa aqui em especificar os diferenciais do nosso caminhar, da nossa vida, da nossa comunidade como povo de Deus. E ele contrasta esse caminhar com a dissolução de vida, com o caminhar que desagrada a Deus, que caracteriza a vida dos descrentes. E nós podemos dizer que servos e servas de Deus em uma igreja saudável são diferentes, ou pelo menos deveriam ser diferentes. O povo de Deus deve assumir uma identidade própria e caminhar diferentemente do caminhar do mundo. Nessa carta aqui, os capítulos 1 a 3, ele faz a descrição do verdadeiro cristão. Vocês lembram lá no capítulo 2, versículos 8 a 10, que ele fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Ele está descrevendo o verdadeiro cristão. E dos versículos 4, dos capítulos 4 até o final, aqui até o capítulo 6, versículo 9, ele está mostrando que nós temos que ter uma vida diferenciada, direcionada a Deus. Capítulo 4, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno, de modo diferenciado. E nos versos finais, capítulo 6, versículos 10 a 20, ele fala da guerra espiritual que nós travamos aqui nesse mundo e como vencer essa guerra espiritual, tomando a armadura de Deus, nós lemos lá. Seria impossível nós tratarmos de todos esses temas em uma mensagem, e por isso que várias mensagens já foram proferidas aqui desse púlpito pelo nosso pastor, por outros também, sobre essa carta. Mas esse trecho aqui, versículos 1 a 21 do capítulo 5, é onde Paulo está cristalizando a diferença. Somos um povo diferente e vamos assumir essa diferença. Paulo, na realidade, já vem trabalhando esse conceito desde o capítulo 4, versículo 14. Mas é aqui no capítulo 5 que ele inicia a exposição dessa parte prática de uma vida diferenciada. Então, temos que ser
diferentes, temos que assumir uma identidade própria, não podemos caminhar como o caminhar do mundo. E eu queria levantar aqui alguns pontos para a nossa meditação, então, no trecho que nós acabamos de ler. O primeiro deles é que servos e servas de Deus, de uma igreja saudável, são imitadores de Deus e andam em amor. Nós vimos isso nos primeiros 2 versículos, né? Devemos ser imitadores de Deus. Temos um parâmetro, temos um modelo, Deus não é somente o Deus transcendente, distanciado de nós, mas Deus imanente, que se comunica conosco através de Jesus Cristo. Temos que seguir nos passos de Jesus. É Ele que nos falou nesses últimos tempos, e as cartas de Paulo e todo o restante das Escrituras após o Antigo Testamento fala da vida, da vinda de Jesus, e a exposição mais profunda e intensa de como o Antigo Testamento se complementa aqui do Novo, e do exemplo que ele nos deixa e das diretrizes também que ele coloca para o nosso caminhar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Os filhos imitam os pais, né? Gostam de imitar os pais, olham para os pais e imitam as coisas boas e as coisas ruins também, mas Deus não tem pecado. Deus é o padrão puro, santo, imutável. Então temos que procurar imitá-lo. Temos características que procedem de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, e é por isso que nós temos a condição de sermos imitadores de Deus. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Vejam o exemplo de Cristo, que nos amou, deu a sua vida por nós. Nós devemos andar em amor, não medir sacrifícios que às vezes têm que ser feitos pelo bem da igreja, por amor a um outro irmão, mas é o exemplo que nós temos, o próprio exemplo de Cristo. E apresentamos as nossas vidas, então, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, como Jesus Cristo apresentou a sua vida por amor de sua igreja. Então, a primeira coisa que vemos é que servos e servas de Deus, numa igreja saudável, como crentes verdadeiros, são imitadores de Deus e andam em amor. E, consequentemente, servos e servas de Deus não se envolvem com impurezas. No versículo 13 diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Paulo está dizendo que é um corpo estranho, que é algo que é totalmente impróprio, indevido, não deveria estar presente na igreja de Cristo, que é uma aberração quando um servo ou uma serva de Cristo se envolve com imoralidade, se envolve com impureza. As palavras que ele usa aqui, às vezes talvez um pouco difíceis de nós entendermos até na nossa tradução, impudicícia, mas significa falta de pudor. Algo que nós vemos continuadamente, às vezes até no nosso meio. Eu costumo também dizer que casamentos são ocasiões propícias onde parece que toda sorte de falta de pudor se fez presente ali, porque os vestidos de gala ou com que as moças se apresentam, parece que primam por chegar e ultrapassar os limites da propriedade. Falta de pudor na compreensão, apreensão e até deleite que temos em certas piadas, certos programas de televisão que realmente não constroem e simplesmente destroem a pureza que deveria existir nos servos e servas de Deus. E quando ele fala toda sorte de impureza, a palavra aqui é porneia, pornografia mesmo, envolvimento em pornografia. Paulo está falando contra a imoralidade, e ele diz: nem sequer se nomeie entre vós.
ou cobiça uma vida motivada pelo dinheiro, uma vida que atropela tudo e a todos por ganância, tentando satisfazer os próprios desejos. Essas são situações impróprias que são características dos descrentes, mas que deveriam estar ausentes da igreja de Deus. Nem sequer se nomeie entre vós. Não deve estar presente. Como convém a santos. Santos porque somos sem pecados? Não. A palavra significa separados para um fim específico. E fomos separados para um fim específico pelo sangue precioso de Cristo Jesus, trazidos como povo de Deus a adorá-lo, para que também caminhemos de forma diferente e não nos envolvamos nas coisas que caracterizam esse mundo. E desde o capítulo 4 que ele vem falando, estabelecendo essa diferença. Vejam, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, os descrentes. Se Deus o resgatou pelo sangue de Cristo, se você faz parte do povo de Deus, se você professou sua fé, se você está numa igreja e você preza pelo testemunho, pela saúde dessa igreja, essas coisas fazem parte do passado. Não mais andeis. A igreja é lugar de pecadores, sim, mas de pecadores resgatados que têm uma nova visão de vida, novas diretrizes, novo caminhar, nova vida. Vemos também aqui no versículo 19, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Por que aqui os descrentes fazem disso o seu modo de vida? A imoralidade, o seu modo de vida. Os palavrões, o seu modo de vida, porque estão insensíveis às demandas, às chamadas, àquilo que emana do Deus Todo-Poderoso, os avisos que são colocados. Eles destroem a sua própria pessoa, a sua própria natureza com um caminhar que não deve fazer parte do caminhar do cristão. Insensíveis. Versículo 21 do capítulo 4, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Vejam que advertência aqui. Versículo 20 disse assim no 4, não foi assim que aprendestes a Cristo. O caminhar dos descrentes tem que ficar uma coisa muito evidente, e há essas áreas cinzentas nas quais nós caminhamos no nosso dia a dia, e não há diferença, as pessoas não percebem a diferença. Paulo diz, não é isso que eu ensinei, não foi assim que vocês aprenderam. E ele coloca a advertência, se é que de fato tendes ouvido, se é que vocês realmente ouviram e entenderam pelo Espírito essas verdades que procedem de Jesus. Servos e servas de Deus, verdadeiros cristãos numa igreja saudável, não se envolvem com impurezas. Servos e servas de Deus não desperdiçam palavra, mas comunicam graça. Vejam aqui no versículo 4. Nem conversações, e quando ele começa assim, nem conversações, ele está ainda se referindo àquilo, nem se nomeie entre vós. Ou seja, não deve estar presente no nosso meio conversações torpes, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Chocarrices é aquelas palavras que ao mesmo tempo não levam nada a sério, mas
fazem brincadeira com tudo, não têm o sentimento daquilo que é sagrado, daquilo que é correto, mas vivem uma vida falando coisas impróprias, conversação torpe, é aquela conversação que integra em si as palavras também, e Paulo já vem falando disso desde o capítulo 4, versículo 29, quando ele disse assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que a ouvem. Temos que cuidar da nossa língua. Lá em Tiago tem tantas admoestações sobre isso, do nosso falar. É por ali que nós damos o nosso testemunho com nossas ações, com nossas palavras. E temos que ter um caminhar diferente, um caminhar que difere do mundo que está envolvido constantemente com esse tipo de linguajar, e quando você espreme tudo o que é falado, não sai nada, só sai sujeira, e não houve ali a elevação de ninguém, não houve nem ali a promoção da graça, não houve ali a comunicação de verdades que podem transformar vidas. O nosso linguajar deve ser diferente, nós não devemos, não podemos desperdiçar palavras. E, obviamente, em tudo isso, servos e servas de Deus, numa igreja saudável, não se envolvem com o pecado. Vejam aqui nos versículos seguintes, 5 e 6. Sabei, pois, isso, vejam a ênfase de Paulo: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não podemos, como povo de Deus, estar envolvidos com o pecado e achando que isso é natural. Nós participamos do amor de Deus e nós temos que reconhecer a sua justiça, os seus princípios de justiça, a percepção do que é certo e do que é errado. Por mais que o mundo diga que essas divisões não existam e que não existe o certo nem o errado, e que o errado pode ser certo em algumas situações, não, nós temos padrões, valores, princípios, preceitos imutáveis que precedem da palavra de Deus, que procedem da palavra de Deus, e estão aqui para nossa instrução. E Paulo diz: saibam isso. Tenham convicção disso, saibamos disso, que o reino de Deus não é constituído dessas pessoas aqui que se caracterizam no seu caminhar por incontinência, ou seja, por falta de se conter, por falta de controle, por ausência de limites, de padrões, impurezas. A avareza, ele já tinha se referido à cobiça, agora ele é mais incisivo, ele diz o avarento, aquele que tem o olho simplesmente nas coisas, ou os olhos nas coisas materiais. E aí ele diz, esse daí é idólatra, porque o Deus dele é o dinheiro e não o Deus verdadeiro. Esses não têm herança no reino de Cristo de Deus. Por quê? A salvação é pelas obras? Não, mas a salvação real produz vidas transformadas, que não são caracterizadas por essas coisas. E eu acho importantíssimo que no versículo 6 ele diz que nós não podemos ser enganados com palavras vãs. Que palavras vãs ou vazias seriam essas? São palavras de pessoas, e digo até de pregadores na nossa época, que dizem que essas coisas não importam. Um grande líder do passado, e que ainda lidera alguns segmentos da igreja, publicou um texto e fez alguns discursos em favor da inclusão de palavrões no linguajar, que isso não tem nada a ver, contrariando aquilo que a palavra de Deus diz, são palavras vãs, vazias. Pessoas que tentam dizer que não deve haver essa diferença,
Personagens do mundo televisivo, da mídia, que se dizem convertidas, mas que continuam no mesmo caminhar dissoluto e tentam propagar uma mensagem de inclusão no mau sentido, inclusão no sentido de que os evangélicos não são diferentes dos outros em coisas que eles deveriam ser. Lógico que nós não somos diferentes das outras pessoas, lógico que nós integramos uma sociedade, mas se o nosso caminhar, o nosso proceder, o nosso falar não for diferente, como vamos manter a identidade e o testemunho? Como vamos ter uma igreja saudável se andarmos em confusão e gerarmos confusão com o nosso caminhar? E Paulo diz: sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém nos engane, achando que está flertando com essas situações, flertando com a impureza, abrigando um pouco só de impureza na nossa vida, de pornografia. Essas coisas não vão contaminar. Vão sim, são características dos descrentes, e por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O envolvimento com o pecado é algo terrível. Servos e servas de Deus, como Paulo nos instrui aqui, não participam nem são cúmplices das obras das trevas. Muitas vezes o envolvimento com o pecado vem de uma forma sutil, ele vem apenas pelo silêncio, porque você é cúmplice. Nos versículos 7 a 11, ele deixa isso bem claro. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Percepção aguçada do certo e do errado, tomada de posição, firmar-se como um servo de Deus e reprovar da forma adequada, reprovar com toda mansidão, de acordo com a situação, mas com ousadia também. Não ser participantes com elas. Jovens que muitas vezes acham que ver um filme, um clipe pornográfico, isso daí não tem nada a ver, porque se você está só vendo, você não se envolveu com aquilo, você está sendo participante com eles. Aqueles que estão ali quebrando vários mandamentos, você está sendo participante, você está sendo cúmplice. E a palavra de Deus diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E eu disse jovens, mas não está restrito aos jovens, não. Temos casos aí muito tristes, casos até, às vezes, de oficiais de igrejas que são encontrados em situações que são comprometedoras, indevidas, que não devem nem ser nomeadas no meio do povo de Deus. Paulo está dando aqui passo após passo de diferenciais que nós temos que ter no nosso caminhar, para que nós não tenhamos um caminhar confuso e para que a igreja seja saudável e para que estejamos verdadeiramente sendo filhos da luz, porque a luz reprova essas coisas. É o que nós lemos aqui nesses versículos. Servos e servas de Deus que estão comprometidos, que têm comprometimento, que querem uma igreja saudável, têm uma vida transparente, vivem nessa luz. Os versículos 12 até o versículo 14 diz assim: porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.
Somos classificados em vários textos da palavra de Deus como filhos da luz. E a luz revela coisas, manifesta situações de pecado, situações de perigo. Tudo que se manifesta é luz. As pessoas às vezes acham que fazem coisas em oculto e que nada se revela. Irmãos e irmãs, nós vivemos debaixo do olhar do Deus soberano, todo-poderoso, que tudo sabe. Não existe canto obscuro da nossa vida que não seja conhecido por Ele. Não existe lugar onde nós possamos nos esconder dEle. E se isso é uma verdade terrível para o descrente, porque o julgamento de Deus pesa sobre ele, é uma bênção indizível para o crente que sabe que Deus está sempre vendo ele com ele. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias. Essa presença contínua, a onipresença de Deus. Mas as pessoas procuram se enganar, achando que o que fazem em oculto nunca será revelado. E às vezes encontramos essa mesma atitude dentro da igreja. Ah, como é constrangedor quando as coisas ocultas se revelam, né? Tivemos um exemplo disso essa semana, naquela morte de uma senhora, uma jovem senhora, que aparentemente havia se jogado, ou talvez até tenha se jogado, do quarto andar de um prédio, e as coisas estavam meio obscuras, ninguém sabia muito bem o que aconteceu, até que foram sendo verificadas as imagens das câmeras de segurança. E perante o mundo se escancara as coisas terríveis que aconteceram. Ela ser espancada dentro do carro, e sabe Deus quanto espancamento já havia acontecido antes de pararem o carro e ficarem por alguns minutos na frente do prédio. Depois sendo arrastada, espancada a caminho do elevador, e ela tenta fugir e é espancada, é chutada cada vez mais, e depois é literalmente arrastada para dentro, ela tentando parar em diversos andares, e o marido mais forte do que ela, bem mais forte, dominando e arrastando-a para dentro do prédio, e nós não sabemos o que aconteceu ali, mas sabemos que ela cai lá do quarto andar, ou em desespero por estar sendo espancada tanto, ou talvez até jogada por ele, que não tinha mais nenhum sentimento com relação àquela pessoa. E depois ele vai lá, recolhe o corpo, traz de volta, tentando forjar uma situação, limpa o elevador, tudo isso sendo mostrado. Não existe coisa oculta que não venha a ser revelado. Deus estava vendo cada passo daqueles. Deus sabe o que aconteceu naquele apartamento também, que nós não sabemos ainda. E nós já sabemos tantas coisas que ele achava que estavam sendo feitas em oculto. A luz manifesta essas questões. Somos filhos da luz, temos que andar na luz. Temos que trazer luz a essas situações pecaminosas e que são tão constrangedoras que existem no mundo. Temos que ter uma vida transparente. Capítulo 4, versículo 31, Paulo diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. E ele está falando a crentes, está falando a você, a mim. Por quê? Porque ele sabe que muitas vezes no íntimo do nosso lar, na igreja nós somos todos tão bonzinhos, né? Mas no íntimo do nosso lar nós demonstramos tudo isso aqui: amargura, cólera, ira, irmão contra irmã, pais contra filhos, blasfêmias, coisas que nós não pensaríamos em dizer num ambiente de igreja, malícia, maledicência, em vez de palavras abençoadoras. Longe de vós, caminhar diferente. Não podemos nos confundir com o caminhar
dos cristãos, temos que ter uma vida transparente, temos que ter sabedoria e bom senso. Servos e servas de Deus que estão numa igreja, que almejam uma igreja saudável, têm que ter sabedoria, bom senso. Vejam versículos 14 a 17. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Esse bom senso vem do fato de sermos salvos, de entendermos essas coisas, entendermos quem Deus é e quem nós somos. Portanto, por causa disso, vede prudentemente, exercitando prudência, como andais, não como nécios, palavra pouco usada, mas significa tolos, que não têm entendimento, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, com a consciência de que o tempo é curto, a nossa existência é curta e os dias são maus. Então usemos os nossos dias, as nossas horas, nossos minutos da melhor forma possível, daquela que glorifica a Deus. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Não vos torneis pessoas que não têm o bom senso de entender, compreender e praticar as coisas que aqui estão. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está tão expressa claramente aqui na palavra de Deus. Temos que estar pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que não sejamos pessoas que não têm sabedoria e que não têm bom senso. Servo e serva de Deus têm sabedoria e têm bom senso e, consequentemente, são sóbrios. Têm a percepção, a mente aguçada. Versículo 18: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não é interessante que Paulo diz aqui que você está cheio do Espírito Santo? Sabe qual é o resultado de estar cheio do Espírito Santo? É estar sóbrio. O contraste aqui é com estar embriagado com o vinho. Estar cheio do Espírito Santo não é sair pulando assim como se tivesse embriagado ou num enlevo emotivo que você perde o senso, perde os seus sentidos, perde o seu controle. Não. Estar cheio do Espírito Santo é exatamente ter essa sobriedade, essa clareza, essa acuidade de compreensão. Você vai até a palavra, você tem sede pela palavra, você procura aplicar o que a palavra diz. Isso é o que está cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, pode ser traduzida também por devassidão, coisas que desagradam a Deus, caracterizam o caminhar do descrente, mas o Espírito Santo habita em nós, então vamos nos encher dos seus ensinamentos, da sua iluminação, para que entendamos a palavra de Deus, e isso nos dá sobriedade no caminhar. Controle das nossas emoções, da nossa língua, controle por Deus e para Deus em tudo que fazemos. Servos e servas de Deus são, com essa sobriedade, com essa percepção do que é certo e errado, são comunicadores. Igreja saudável precisa de pessoas que sejam comunicadoras, comunicadoras da graça que receberam, comunicadores desses diferenciais, mostrando que os diferenciais têm uma razão de ser. Somos um povo, uma nação eleita, separada para um fim específico. E até no louvor discipulam. Veja no versículo 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O verso começa com falando, comunicação. E essa comunicação, ela tanto pode ser através da simples fala, mas através dos cânticos, dos hinos, do louvor. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça que deve emanar da nossa comunicação, das nossas palavras, é ela que atinge as pessoas. Deus nos fez comunicadores para que nós possamos comunicar as suas verdades. Nós não somos pesquisadores de predestinados, mas somos proclamadores das verdades de Deus. O resto pertence a Deus, né? É Ele que sabe, mas nós somos usados, nós somos chamados cooperadores de Deus. Ele nos deu essa tarefa. Ele podia ter empregado anjos nessa tarefa de comunicação de suas verdades, do Evangelho, de arrebanhar um povo para si, mas não, Ele nos usa, e Ele nos usa de uma forma completa em todos os sentidos aqui. E finalmente, servos e servas de Deus são mansos e submissos, não arrogantes, não cheios de direitos. Esse tempo que nós vivemos sempre ressalta os direitos das pessoas e poucos deveres que as pessoas têm, né? Os servos de Deus têm consciência dos seus direitos, lógico, mas eles são um povo pacífico. Não são marcados pela beligerância, pela briga, pela violência, muito menos pela violência, né? Mas eles são mansos e submissos. O versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Devemos temer, e temer no sentido de saber que Deus é juiz. Não somente no sentido de respeitar a Deus. Muitas vezes a palavra temor na Bíblia é atenuada e as pessoas tentam explicar. O temor significa respeito. Significa mais do que isso, biblicamente falando. Significa ter a consciência plena de que Ele é juiz e Ele é Deus que exercita juízo, é vingador, que Ele não tem por inocente o pecador. E por isso mesmo nós corremos e nos abrigamos debaixo da justiça de Cristo, que é perfeita, derramada sobre nós. E temos a vitória em Cristo Jesus, porque Ele ressurgiu dos mortos, e a vitória é nossa. O Espírito Santo aplica todas essas verdades, habita em nossas vidas, para que nós sejamos diferentes e tenhamos um caminhar diferente. Resumindo tudo, o povo de Deus é diferente. E isso não é fácil, eu sei, porque a pressão é enorme para que nós sejamos iguais. Para que nós não tenhamos esses diferenciais. Para que nós não levemos a pecha de chatos, porque nós não nos envolvemos com essa ou aquela conversação. Ou as pessoas às vezes param alguma coisa que está conversando porque a gente chegou junto. Lá vem aquele chato. Se levarmos o nome de chato por isso, glória a Deus. Agora, não sejamos aqueles que incomodam porque temos uma personalidade que incomoda. Não, não é isso. Mas se somos perseguidos por amor a Cristo, glória a Ele. As pessoas têm essa percepção e às vezes somos perseguidos, temos problemas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, exatamente porque somos diferentes, mas temos a ousadia e o desejo e a força que não vem de nós, mas vem dele para levar a cruz de Cristo, o testemunho de Cristo, o evangelho de Cristo nessas situações. Porque a pior coisa que pode acontecer é alguém estar falando algo indevido, que não deve, você chega e continua tudo como antes, bota o braço ao seu redor e você se une àquele grupo e perdeu naquele momento o seu diferencial, a sua oportunidade, o seu testemunho. Nós queremos uma igreja saudável, mas ela começa com cada um de nós demonstrando esses diferenciais. A igreja saudável é constituída por aqueles que ousam ser diferentes. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos uma semana abençoada.